noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, aí levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais este tempo, mais este culto. A presença de Deus. Mais um momento na presença de Deus. É o segundo para nós hoje, nessa noite. De manhã eu estive lá em Paranaguá, irmão. Fui cedo. 7 horas da manhã. Fui pregar numa igreja lá, hoje de manhã. Uma benção. Pregar lá na Ieque Costeira. É verdade, lá em Paranaguá tem uma Ieque Costeira também. Tem um bairro Costeira lá também, irmão. É um primo meu que é pastor lá. Eventualmente, ele me manda um zap. Você podia vir pregar? Como é que a gente diz não, né, irmão? Não tem jeito não. Aí a gente pegou, se preparou, foi lá, foi benção demais. Deus falou no nosso coração. E agora estamos aqui de novo. De novo. Mas eu fico feliz, irmão. Terminei de pregar lá. Já fazendo as contas, nós almoçamos lá com a família. Tem um tio meu que mora lá. Fazia tempo que eu não via. Conversamos bastante. E eu com o olho no relógio. Esse tio tem que voltar, que tem que me preparar, que eu tenho culto hoje à noite ainda. Estou com vontade de pregar de novo. E é de Deus queimando no nosso coração. Eu tenho certeza. Quando nós estávamos descendo a serra, 7h30 da manhã mais ou menos, já comecei a pregar para a Lisiane, para as crianças, a mensagem de hoje à noite. Hoje à noite, mãe, eu vou falar assim, Deus falou no meu coração, e já falei o texto, e já fui pregando, e eles foram me ouvindo e ajudando um pouquinho, né? Alguma coisa. Deus já desde manhã, talvez você nem sabia se ia vir para o culto hoje ou não. Nem sabia, nem tinha decidido ainda. Mas desde hoje de manhã, Deus já estava preparando o alimento espiritual para saciar-nos nessa noite, amém? Desde cedo, Deus já estava organizando as coisas. Então pega a tua Bíblia e abre ela no livro de 2 aos Coríntios. Não é os corintianos, nem é Coríntias. Coríntios. 2 aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Aliás, hoje eu vi duas coisas boas, né? Primeiro que cheguei, fui lá atrás, tinha uma reunião secreta lá atrás. Uma reunião abençoada, novidades na Ieque Costeira. Igreja Classe, novidades. Estamos ampliando a tenda, né, consertando as redes, ampliando a rede. Vamos pescar alma para Jesus. Afinal de contas, ele disse que seríamos pescadores de homens. Bora lá, aprimorando as redes. Vai dar certo em nome de Jesus. E outra notícia boa que eu recebi é que o Ramos da Videira está grávida, é verdade? Ô, glória! Que vai multiplicar o Ramos da Videira. Quem está rindo, Cátia? O Ramos da Videira. Eu vi atrás da máscara com minha visão de raio-x. Vamos ter multiplicação em breve. Ô, glória! Pensa numa coisa, deixa o pastor Faceira falar que vai multiplicar. Que é que nem ganso, né? Que nem ganso novo. Vamos lá. Era um ditado que eu esqueci. Segunda coisa, eu ia falar um outro ditado, mas ia ficar ruim, né? Eu ia dizer que ficar mais faceiro que gordo de camisa nova. Mas daí eu acho que ficar ruim, né? Mas é verdade, porque quando compra uma camisa nova, que serve direitinho, mas a gente fica faceiro. Mas mais faceiro que égua de 2 potrinhos. Aí vai, né? Coração acelera, bate mais que pé de gaiteiro. Mas vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 7, o 8 e o 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. E o 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos,
mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. No versículo 10 ainda, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Amém? O versículo 8, vamos lá no 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco, Espírito Santo. Fala o nosso coração agora, Deus, mais uma vez, através da tua palavra. Aquece-nos, meu Deus, desperta-nos, acorda, nos fortalece-nos, no nome de Jesus. Fala, Deus, porque o teu servo ouve. Em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Pode se assentar aí. Fica tranquilo. Na medida do possível, confortável. Oh, glória a Deus. Quem aqui tem 30 anos de caminhada com Jesus ou mais? Quem tem 30 anos ou mais de caminhada com Jesus? É só eu mesmo. Quem tem 20 anos ou mais de caminhada com Jesus já? 20 anos ou mais? Tem uns dinossaurinhos aí da fé. Quem tem 10 anos ou mais? 10 anos ou mais? Ô, gente, quem tem 20 anos tem 10 anos ou mais também. Você tem que levantar a mão de novo. Vou voltar lá atrás. Quem tem 20 anos ou mais? Quem tem 20 anos ou mais? Amém. Quem tem 10 anos ou mais? Aê. Quem tem 20 anos também tem 10, irmão. Quem tem 20 anos ou mais? Quem tem 10 anos ou mais? 5 anos ou mais? Quem tem? Quem tem menos de 5 anos de caminhada com Jesus aí? Olha, rapaz, tem bastante. Menos de 5 anos. E como é que está o negócio? Está moleza? Quem tem mais 20 anos ou mais aí? Como é que é? Moleza? É tranquilo? Irmã Vânia? Uma 11 anos aí, né, irmã Vânia? No bate-bola. E aí? Como é que foi esses 11 anos? Esses 10 anos? Esses 5 anos? Esses 20 anos? Quantas pessoas você conheceu que andaram com Jesus contigo e não estão mais? Quantas pessoas que passaram por você, pela tua vida, pela minha vida, passaram por essa igreja ou em tantas outras igrejas que talvez nós já servimos a Jesus e hoje já não estão mais? Quantas pessoas que desistiram? Quantas pessoas que não suportaram, que não continuaram? A Bíblia está falando aqui, Paulo ele fala sobre as agruras e as dificuldades de andar com Cristo, ou de estar em Cristo. E ele fala sobre a situação, ou a possibilidade, ou a capacidade de permanecer em Deus. A forma que ele conseguiu, como conseguiram. Primeiro ele falava aqui no primeiro texto, sobre um tesouro em vaso de barro. O tesouro é Deus, é Jesus vivendo no homem. O vaso de barro somos nós, frágeis como o barro, torneáveis como o barro. E ele fala em que mesmo sendo como um vaso de barro, mesmo sendo frágil como um vaso de barro, Paulo estava dizendo: nós não paramos. Mesmo sendo frágil, mesmo sendo, como ele diz aqui, perseguido, mas não abatido, mesmo sofrendo agruras, dificuldades, que ele fala aqui no texto, ele disse: não paramos, eu não parei. Nós fomos atribulados, ele disse, estivemos perplexos ou em dúvida, abismados, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar, sem saber que caminho percorrer. Ele disse: eu fui perseguido, fomos perseguidos. E depois ele disse: em algum tempo até mesmo estivemos abatidos, deprimidos, cansados, sobrecarregados. Abatido não é morto. Abatido é quando a gente está
demasiadamente cansado, que até mesmo o semblante desfigura. Estou abatido, estou cansado, a luta é demais. Mas ele disse, estivemos sim abatidos, mas ele disse, mas não destruídos. Paulo, ele fala não sobre ser um super crente. Ele não fala em ser alguém intocável, alguém incansável. Mas ele fala sobre a possibilidade que Deus deu através do Espírito Santo, ou o tesouro no vaso de barro, de nos transformar em imparáveis. Ele fala, nós tivemos problemas, tivemos dificuldades, foram dias difíceis, mas nós não paramos. Porque aquele que anda com Cristo, aquele que está em Deus e verdadeiramente tem o tesouro em si, o vaso é de barro, mas o tesouro o sustenta, o Espírito Santo sustenta o crente que é fiel. Todos estes anos que nós andamos em Cristo, estivemos com Cristo e continuamos, não foram anos fáceis. Quem tem aí menos de 3 anos de caminhada com Cristo? Alguém tem menos de 3 anos? Está fácil? Foi fácil até aqui? Irmão, a gente vai na igreja um dia, aceita Jesus no culto, no domingo de noite. Na segunda-feira já começa a porrada. Na segunda-feira já começam as dificuldades. Na segunda-feira, às vezes, parece que a chapa esquenta mais ainda, a coisa fica mais difícil. E é por isso que nós temos e precisamos buscar sempre o Espírito Santo, e estarmos em Deus e em comunhão a Ele. Porque para podermos vencer as dificuldades e obstáculos, nós precisamos nos tornar em Cristo imparáveis. O tema da mensagem hoje é imparável. Paulo, ele fala dele mesmo, mas eu tenho outros exemplos de homens de Deus na Bíblia que eram imparáveis. Paulo, ele falava da sua própria geração, uma geração de imparáveis, homens e mulheres munidos de um propósito divino, que não podiam ser parados por qualquer circunstância. Eles não paravam, Paulo não parava. Vou falar também dele um pouquinho. Mas nós precisamos olhar a palavra de Deus, olhar o exemplo destes homens de Deus, e entender que a caminhada cristã, Jesus nos alertou, é um caminho estreito. No mundo tereis aflições. Irmão, servir Jesus já é difícil. Ser líder de célula talvez também seja um pouco mais. Ser pastor, talvez a chapa esquenta mais um pouquinho. Mas a verdade é que enquanto mais nós andamos em Cristo, quanto mais nos envolvemos em Cristo, quanto mais aceitamos o propósito, quanto mais aceitamos o chamado, muito mais há o tesouro que é colocado em nós, muito mais recebemos do céu capacitação, poder e resistência e força para vencer os obstáculos. Quanto mais nós nos envolvemos, quanto mais nos embrulhamos em Deus, mais poder recebemos, mais força temos. Quanto mais nós nos envolvemos. Eu era apenas um homem do mundo, eu não tinha Jesus, eu não andava com Jesus. Quando aceitei Jesus, no domingo à noite, na segunda-feira, parece que o diabo ficou nervoso comigo, porque daí começou a vir luta. É claro que tem resistência, mas a Bíblia fala sobre os imparáveis, porque se vai ter resistência, tem também agora o Espírito Santo de Deus. Antes eu estava sozinho, o diabo ainda queria me matar. Um cara uma vez falou para mim, desesperado: pastor, o que foi, meu irmão? Eu fui numa igreja e uma profetizou na minha vida. Ela disse que o diabo quer me matar e que ele quer a minha cabeça numa bandeja, pastor. Desesperado.
Eu falei, rapaz, não precisa nem a profetisa falar. A Bíblia diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Já faz tempo que ele quer matar você, não é só você, é eu também. Ele quer matar qualquer um que ele puder. Ele quer destruir a tua família. Ele quer acabar com a nossa casa, quer acabar com o nosso trabalho. Ele quer que a gente se cale, ele quer que o evangelho não seja pregado. Ele quer que a gente pare. Mas Deus, Ele levanta um exército dos imparáveis. Porque se tem resistência do inferno, também tem apoio dos céus. Eu era só um crente, um frequentador de igreja, frequentador de célula. Aí resolvi me tornar um líder de célula. Agora a chapa esquentou para o meu lado. Agora o inimigo ficou perturbado. É claro, irmão. O diabo, ele vai se levantar. Mas se aumenta a resistência do inferno, aumenta também a intervenção dos céus na nossa vida. Você acha que Deus perde para o diabo, irmão? Você acha que Deus perde, o céu vai perder para o inferno? A Bíblia diz, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Eu ia na igreja, eu era um líder de célula. Aí me meti para o ITQ. Fui ser pastor, o que eu fui fazer? Agora pronto. Agora se juntou 3 infernos contra mim. Uma vez alguém falou, o próprio diabo, o original. Já tem uns falsos por aí. Ele mesmo veio, quer me pegar. Irmão. Se o diabo levantou e quer te pegar, se o próprio diabo, Satanás, o cramunhão, o chifrudo, sei lá o nome que dão, se ele aparecer na tua frente e dizer, eu vou te matar, preste atenção, porque se você está firmado no propósito, você é um imparável, porque se o diabo está dizendo, eu vim para te matar, Jesus está do teu lado, o próprio Deus pessoalmente vem do teu lado e diz, mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. Deus não perde para o diabo. Quanto mais resistência do inferno, maior é o apoio dos céus. Quanto mais eu me envolvo em Deus, quanto mais eu me envolvo no projeto de Deus, quanto mais eu me envolvo no propósito de Deus, mais eu recebo. Deus me dá mais, porque Ele sabe que eu vou precisar mais. E eu quero falar sobre alguns homens imparáveis, que viveram situações extraordinárias, coisas que são só oferecidas àqueles que aceitam o propósito, que aceitam o chamado e que permanecem imparáveis. Porque para viver coisas extraordinárias, irmão, tem que aceitar de Deus também o seu chamado extraordinário. Olha aqui, eu quero falar sobre umas características dos imparáveis. Apenas os imparáveis alcançam os lugares altos e são usados por Deus para grandes obras. Hoje de manhã eu pregava lá na igreja e falei que parece que o problema do outro é sempre menor do que o nosso. Não, todo mundo tem luta, eu sei, mas que nem as minhas. Quem tem luta braba aí na vida? Quero ver, quem tem luta, já passou por luta difícil? Todo mundo, irmão. Só que a gente acha que a nossa luta é mais difícil que a do outro. A gente sempre acha que o outro foi favorecido. Mas ele foi, conquistou e conseguiu e ficou. Eu ficava pensando, uma vez quando eu desviei, como é que pode a pessoa conseguir ficar 30 anos na igreja e não desviar? São imparáveis. Porque tem um tesouro no vaso de barro, o Espírito Santo, buscam, permanecem sempre cheios, envolvidos, totalmente envolvidos em Deus e nas coisas dEle.
E é por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente inverte. Nós vamos aqui falar sobre os imparáveis. Características dos imparáveis, a primeira delas algumas, né, são muitas mais. Algumas delas, a primeira delas é resiliência. Resiliência. Resiliência é a capacidade de permanecer, de suportar, de aguentar. Paciência, pode colocar junto. Um menininho teve um sonho. O pai e a mãe se prostravam. Os irmãos também. Os irmãos ficaram invejosos, decidiram matá-lo, colocaram num buraco. Depois tiraram ele de lá, venderam como escravo. Foi escravo, foi prisioneiro. José lá no Egito. Com aproximadamente 13 anos ele foi vendido. E somente lá pelos 30 anos de idade ele foi levantado por Faraó para ser o governador. 17 anos. 17 anos de aparente derrota. 17 anos andando para trás. Porque ele foi preso pelos irmãos, foi tirado da família. Aí quando eles tiraram ele do buraco, ele disse: oh, meus irmãos, obrigado, vocês me tiraram do buraco. Ainda bem que Deus tocou no coração de vocês, agora vocês entenderam. E quando ele saiu para cima, eles estavam esperando para ele ser escravo. Foi vendido como escravo. Já era ruim os irmãos fazendo mal para ele. Já era ruim os irmãos invejando ele. Agora piorou porque ele foi vendido como escravo. Aí foi escravo na casa de Potifar, as coisas começaram a melhorar. Quando as coisas começaram a melhorar, parecia que agora estava dando certo. Aí ele foi escravizado. Aliás, foi prisioneiro. A mulher de Potifar inventou uma história, uma burla. E ele foi então prisioneiro. Parecia que estava dando tudo errado. Não havia, irmãos, perspectiva nenhuma de sucesso. Não havia para José perspectiva nenhuma de mudança. Não havia para José perspectiva nenhuma de que as coisas seriam diferentes, ou que o sonho de Deus se concretizaria, que o propósito de Deus se concretizaria na sua vida. Mas José era um imparável. Porque a Bíblia diz que quando ele foi colocado como escravo, vendido como escravo, ainda assim José permanecia fiel a Deus. Quando ele foi vendido como escravo, ainda assim ele trabalhava com amor, com dedicação, refletindo a glória de Deus. Porque José sabia que o propósito de Deus não cai por terra. E isso o tornava um imparável. Ele não parava de ser fiel. Ele não parava de fazer o que era certo. Ele não parava nunca, ele continuava, e Deus o prosperava cada vez mais. E ainda que os seus irmãos fizeram uma artimanha para sufocar o propósito e o plano de Deus na vida de José, ainda que os seus irmãos acharam que poderiam vencer o propósito de Deus na vida de José, eles não sabiam que José era um imparável, ele era resiliente. Escravizado na casa de Potifar, a luz de Deus brilhou na vida de José e ele foi o melhor dos escravos. Depois vendido ou colocado no cárcere, ele foi o melhor dos prisioneiros. José não parava nunca. Quanto mais afligido, mais ele trabalhava. Quanto mais parecia que as coisas estavam erradas, mais ele continuava. Não parava nunca, não desistia nunca, não murmurava nunca, não traía a Deus nunca, não deixava de ser fiel a Deus nunca. A resiliência de José o transformou em um imparável.
Ele sabia que Deus tinha um propósito para a sua vida. Ele não sabia quando se cumpriria, mas permaneceu fiel a Deus em todo o tempo e em qualquer posição em que se encontrava. Resiliência, irmão. Resiliência é advinda da confiança. É preciso ter muita confiança em Deus para permanecer sendo fiel, para continuar vivendo com Deus em fidelidade. Ora, se a minha vida é do mestre, como diz a música do irmão Lázaro, corta o cabo, solta o cabo da nau, solta e sai navegando o mar afora. Sai do cais, não tem segurança, não tem garantia, não tem um sinal. Para José todos os dias eram iguais, um dia após o outro, dias comuns. Não havia uma perspectiva, não havia uma expectativa. Até o dia em que alguém chega a José, se prepara, toma um banho, faz a barba. Faraó quer falar contigo. E uma noite José dormiu no cárcere. E na outra noite ele dormiu na cama do governador do Egito. Porque Deus levantou José, porque ele foi um imparável. O imparável, ele não aborta o processo. Resiliência. Permanecer em Deus. Firmeza. Continuar servindo a Deus com a boca fechada, sem murmuração. O crente que não serve a Deus com fidelidade todos os dias. Só quer estar com Jesus quando a coisa está boa. Quando a situação vai bem, ele está em Jesus. Quando tudo está dando certo, ele está dando glória a Deus. Não tem na Bíblia dele aquele texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quando vem a adversidade, ele desiste. Ele para no caminho. Ele abandona o chamado, ele deixa o propósito. Porque as coisas ficam difíceis, então ele desiste. Porque as coisas fogem daquilo que ele imaginou, daquilo que ele projetou, daquilo que ele pensou. A situação foge um pouquinho, ou foge totalmente de controle. Ele se desespera e para. José é um menino jovem, na casa de Potifar. Escravo, irmão. Grandes planos de Deus para a vida dele, mas ele era escravo. E num dia qualquer vem a esposa de Potifar. Uma mulher muito linda, dizem os historiadores. Porque os governadores daquela época, naquela terra, podiam escolher a dedo. E aquela mulher se oferece para um jovem. Os hormônios em fúria. A mulher que era a chefe dele podia acabar com a vida dele. Mesmo estando em uma situação que não era confortável. Eu não sei, irmão, mas eu acredito que não é nada bom ser escravo. Eu acho que não é uma situação que alguém sinta prazer. Mesmo parecendo que Deus estava levando José, ou que Deus talvez o tinha abandonado. José não rebelou-se contra o projeto de Deus na sua vida, mas ele permaneceu fiel. Não é fácil. Resiliência, permanecer, fidelidade, ser fiel a Deus em todo o tempo, permanecer no propósito de Deus, permanecer no chamado de Deus. 11 anos, irmão, que eu estou aqui como pastor dessa igreja. Deus e eu sabemos quantas lutas, quantas dificuldades, opressões. O que nos fez chegar até aqui neste dia, o que nos fez chegar até aqui neste momento, foi resiliência, suportar frustração que eu mesmo causei em mim mesmo, com expectativas que vinham do meu coração e que planos meus, e que Deus mudou tudo do jeito dele.
A gente que não aguenta a frustração, não é resiliente. Tenta uma vez, não dá certo, já desiste. José no Egito foi resiliente. A segunda característica dos imparáveis é coragem. Coragem. Coragem não é ausência de medo. E quando fala de coragem, eu só conheço um, ou melhor, conheço muitos, mas o que me vem à mente é o menininho da funda e da pedra. Um menininho franzino e ruivo, Davi enfrentando Golias. Davi era imparável, irmão. Chega Davi, você conhece toda a história. Vou me ater só um momento. Davi aqui, Golias lá. Aliás, desde que ele chegou, tentavam pará-lo. Seus irmãos disseram para Davi: o que você vai fazer aqui, rapaz? Ele disse: eu vim matar um gigante. Ele falou: não, volta para casa. Tentaram desanimá-lo, mas ele não parou. Tentaram adverti-lo, ele não parou. E então ele chegou frente a frente com o gigante. E é esse momento, irmão. Esse momento, quero que você preste atenção. Porque às vezes o crente é muito bom, a gente é muito bom em bravata. A gente é muito bom em falar. A gente é muito bom em dizer, em prometer. Principalmente quando a gente está confortável. Quando a gente está no meio do exército. Quando a gente está numa situação protegidinho. Então a gente é o cara. Que nem Pedro com Jesus. Ele pensava: quem que bota a mão nesse homem? O cara ressuscita morto. O cara anda por cima do mar. O cara cura os leprosos, dá vista aos cegos. Quem é que vai? Mas não pega esse homem. Pedro tinha certeza que Jesus não morreria, que ninguém pegava. E na certeza que ele tinha, ele olhou para Jesus e disse: Jesus, o senhor não vai morrer não. Porque se o senhor for morrer, eu vou morrer junto. Eu vou até a morte. Como se ele fosse corajoso. Porque às vezes a gente é bom de falar. A gente é bom de dizer: não, eu sou fiel a Deus, eu sirvo a Deus, eu estou andando com Cristo. Não tenho medo do diabo, não tenho medo do inferno. Eu sou um servo de Deus, vou proclamar o evangelho, vou falar, dou aqui doer. Aqui em cima do altar com o microfone na mão, ou lá na célula, ou sei lá, em casa, com os amigos. É muito fácil olhar e dizer: não, eu vou enfrentar esse gigante e vou derrubar ele aí. A gente acha que vai vencer no grito. Tem crente tentando vencer problema no grito. Tentando vencer dificuldade na bravata. Não, em nome de Jesus, cai gigante. Em nome de Jesus, gigante morre. Como aqueles desenhinhos lá, né, o Hadouken, né? Hadouken, como é que chama? Que joga a bolinha de fogo lá? É Hadouken? Cadê os caras do videogame? Não sei, mas como é que é o nome do golpe que ele faz assim, sai uma bolinha? Hadouken mesmo? Hadouken. Faz tempo que eu jogava esse negócio aí. Em nome de Jesus, Hadouken. Vai embora, problema. Diabo, em nome de Jesus, sai. Ele vai embora. Mas tem problema que não foge, irmão. Às vezes o gigante não corre. Golias não fugiu, muito pelo contrário. Davi chegou diante do gigante. E o gigante ficou indignado. Quando a gente se levanta para enfrentar os problemas em nome de Jesus, o problema cresce. Porque um guerreiro como Golias, que já tinha vencido outros guerreiros, que já tinha matado inúmeros homens, se vê afrontado por um menininho petulante,
na frente de todo o exército, ele se sentiu indignado. E eu não queria estar na frente de um guerreiro que nem Golias, destro, com grande habilidade, armado com uma espada, com um escudo, e ainda se sentindo desprezado. Aquele cara ficou muito indignado. E na indignação ele disse: eu sou porventura um cão? Mexeu com o brio do guerreiro. O guerreiro se enfrentasse outro guerreiro, tudo bem, mas mandar um moleque? Mandar um moleque? Vocês estão pensando que eu sou o quê? Porque o problema, às vezes, ele é grande, depois ele fica pior. Está pensando o quê, crentinho? Que você vai gritar e vai acabar? Está achando que você vai jejuar um dia e agora, quando a gente chega diante da situação, o problema se agiganta, ele cresce. Porque quando Davi olhou para Golias, Golias estava com os olhos fitos e Davi disse: vou acabar contigo. E era de verdade. Uma vez eu vi uma luta de MMA e fiquei olhando os caras, aqueles grandão, sabe? Aqueles sem pescoço, sabe? Os caras não têm pescoço, tão fortes que são. Dois gigantão. Eu fiquei imaginando, já pensou que você está dentro daquele cage? De repente você olha, o cara está te encarando. Você vê aquele animal, parece um touro, olhando para te encarando com sangue no olho, aquele olhar de raiva. Você desvia o olhar, dá disfarçar, olha, o cara está te encarando de novo. E quando o juiz apita, ele vem para cima e não desvia o olhar. Quem já fugiu de touro aí, de vaca? Você bate o pé para o touro quando ele está vindo? Bate o pé para o touro para ver. Não para. Golias era assim, mano, não parava. E Davi olhou para o gigante: você vem até mim com espada e escudos, mas eu vou até você, fazendo menção do nome do Senhor. Aleluia. Aleluia nada, irmão. Você acha que o gigante ficou com medo? Deu embora, porque Davi, acho que ele nem ouviu o que Davi falou, não está nem aí. Ele estava cego de ódio, estava cego de raiva. E a Bíblia diz que ele correu atrás de Davi. E é este momento, quando a gente vê o gigante com sangue nos olhos, correndo na nossa direção. A chapa está quente, agora fui. Por que eu fui me meter nisso aqui? Por que eu fui começar a ir na igreja? Agora, o que eu vim fazer aqui? É nesse momento em que a gente precisa, os imparáveis não retrocedem. E Davi era imparável. Porque a Bíblia diz que enquanto o gigante corria na direção de Davi, sabe o que Davi fez, irmão? Ele também correu na direção do gigante. Que menino. Que coragem. Só uma pedrinha, uma funda. Aquela que rodia assim, né? Só tinha um tiro. Só tinha era uma tentativa só, irmão. Se fosse o Eduardo. Às vezes quando o gigante olha para a gente bem no olho, quando o problema aparece bem fortão, e quando a chapa esquenta de verdade, a gente pega: não, desculpa aí, seu gigante, era só uma brincadeirinha, vou mexer mais com isso não, entregar minha célula, estou fora. Ai, que problemão que eu arrumei para minha cabeça. Não vai dar, pensei que era mais fácil. Não vou dar um tempo de ir na igreja porque tá difícil. Na expectativa de que o gigante vai retroceder. Na expectativa de que o gigante vai fugir. Ou vai parar, ou vai, então beleza.
Na expectativa de que o inferno vai desistir de tentar acabar. Na expectativa de que o inferno vai desistir de avançar contra mim, contra a minha vida. Numa expectativa errada e frustrada. Tememos o gigante, tememos o problema, fugimos do problema, desistimos do propósito de Deus. E aí é que a coisa fica ruim, irmão. Porque quando desistimos do propósito de Deus na nossa vida, o gigante continua correndo atrás. Só que agora eu não tenho mais a ajuda dos céus. Mas se eu, como Davi, imparável, ainda que o gigante corra ao meu encontro, eu corro ao encontro dele em nome de Jesus. Ah, meu irmão. Então uma pedrinha, uma funda basta. Então a pouca capacidade basta. Então a pouca experiência basta. Então apenas aquilo que eu tenho eu sou basta, porque eu não estou sozinho nessa luta. Deus luta comigo e foi Deus que direcionou Davi. E o gigante tombou com coragem. O famoso guerreiro provado e aprovado em batalhas foi vencido por um menininho ruivo, magricelo, com uma pedra e uma funda na mão. Porque por menor que você seja, por menor que eu seja, em Deus nós vencemos batalhas invencíveis. Imparável. Nem Golias, nem o ódio de Golias, nem o desprezo de Golias, nem as armas, nem a espada, nem o escudo, nada fizeram Davi parar de correr em sua direção. É preciso coragem para enfrentar o problema gigante. Confiar que Deus vai dar vitória. Confiar que Deus vai direcionar a pedrinha. Confiar que Deus vai derrubar aquele gigante. Confiar que eu vou ser vencedor e vou sair daqui do vale com a cabeça do gigante na minha mão. Coragem para ir adiante, coragem para vencer, coragem para continuar e não para retroceder. Parei porque ficou difícil. A terceira característica dos imparáveis é a fé. A fé visível. Paulo, agora vamos falar de Paulo. Paulo naufragado e a víbora mortal. A víbora era mortal, mas o propósito de Deus era maior do que a víbora. Só desse momento, são muitos outros. Não foi só um naufrágio, foram vários naufrágios que Paulo sofreu. Mas um dia estava Paulo, numa das suas lutas, numa das suas situações difíceis. Olha aqui, irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ai, que loucura. Paulo estava naufragado numa ilha, sem saber o que fazer, sem barco, sem não. Já estava ruim, irmão. Já estava difícil. Ele estava indo para pregar o evangelho, não era uma excursão, não era um passeio. Estava servindo a Deus, indo no propósito e naufragou. O navio naufragou. Porque às vezes, mesmo servindo a Deus, andando no propósito, Ele coloca alguns naufrágios na nossa frente. Mas Ele tem propósito no naufrágio. Paulo era um imparável. Ele naufragava e continuava, naufragava e continuava. Só os naufrágios não paravam. Então teve uma coisa a mais. Naufragado, vamos fazer uma fogueira. Vou juntar algumas lenhas. E na lenha tinha uma víbora mortal. Está lá no livro de Atos. A víbora mordeu a mão de Paulo. E todos os que estavam com Paulo ficaram apavorados. E Paulo, agora não tem mais, Paulo. Não, agora eu quero ver. Agora parou.
porque agora ele foi mordido por uma víbora mortal, e essa víbora mata em instantes. Paulo, você vai morrer, acabou para você. Mas olha aqui, irmão, olha aqui para mim. O imparável, ele tem de Deus o poder sobrenatural à disposição. Tem que ser um imparável. A víbora mordeu na mão de Paulo, mas Paulo, ele acreditava tanto, a fé era tão grande, que ele na hora respondeu para as pessoas que estavam com ele, dizendo, não, gente, fique tranquilo. Eu acho que se eu estou lá, diz, já está fazendo efeito o veneno. Já está fazendo efeito o veneno, porque Paulo já está ficando louco. Porque Paulo diz, não vou morrer, porque Jesus disse que eu ainda tenho que ir para Roma. Eu ainda estou no propósito. Eu estou servindo a Deus, eu estou vivendo o propósito, e nem mesmo a víbora mortal, nem mesmo a víbora mortal, o veneno mortal da víbora, pode parar a fé de Paulo. Um homem de fé imparável. Não, sequer o seu coração se entristeceu, ele sequer não ficou apavorado, não ficou preocupado. Eu gosto de brincar, ele pegou, chacoalhou a serpente no fogo ali na mão. Não, fica tranquilo. Não vou morrer não. A víbora é mortal, essa é das brabas, essa mata. Mas Deus falou que eu ainda tenho que ir em Roma. Eu ainda vou pregar. Eu sou um imparável. Eu tenho o favor de Deus na minha vida. O favor dos céus está comigo. O poder de Deus está comigo. A víbora era mortal, mas o propósito de Deus na vida de Paulo era maior do que o veneno da víbora. É só os imparáveis, irmão, que podem contar. Olha aqui, ó. O texto da Bíblia de Jesus disse, eu preguei esses dias, pôr a mão sobre os enfermos e os curarão, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Mas a palavra de Deus é para aqueles que seguem, é para aqueles que aceitam o propósito, é para aqueles que desejam e se tornam imparáveis. São imparáveis não porque eles são, porque nós somos ainda o mesmo vaso de barro frágil, homem humano, comedor de feijão, sem poderes especiais de nós mesmos. Mas quando nós estamos andando e vivendo no propósito de Deus, o inferno se levanta, mas Deus se coloca de pé também no seu trono. O inferno ataca, mas Deus manda os seus anjos e defendem os imparáveis. Nem a víbora, nem os naufrágios, nada puderam desanimar a Paulo. Ele sequer ficou desanimado. Paulo era doido. E depois, prisioneiro, nos últimos dias da sua vida, ele escreve uma carta sozinho, abandonado. Uma carta motivacional e motiva as pessoas da igreja. Sirvam a Jesus que vale a pena. Ele diz, o meu tempo está acabando aqui, estou sozinho aqui, Deus já falou que eu vou para a glória. Mas ele escreve uma carta, porque a fé transcende, ela é maior do que os próprios sentimentos e emoções do coração humano. Ela supera em muito os sentimentos e as emoções do homem natural. A quarta característica dos imparáveis é atitude. Gideão e os altares de Baal. Deus chamou Gideão, aquela historinha, molha novelo, seca novelo, molha novelo, seca novelo. Então ele entendeu, Deus tem um propósito na minha vida. Ele disse, Gideão, eu tenho um propósito na tua vida. Ele disse, amém. Então molha o novelo e seca, e Deus molhou o novelo e secou a grama. Agora molha a grama e seca o novelo, e Deus fez, e foi mais uma vez, Senhor, e Deus fez. E então Gideão teve certeza. Mano, Deus falou comigo. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um chamado.
Agora vai dar. Agora eu decidi. Quantas vezes? Agora eu decidi. Vem no culto, chora. Aí Deus fala no coração através da mensagem, chora de novo. E aí promete para Deus que agora eu vou, agora vai. Passa uma semana, agora eu vou. 15 dias, agora eu vou. Um mês, não, mas eu vou ainda, eu vou. Eu sei que eu vou. 2 meses, não, Deus me chamou. Então Deus chama Gideão de Gideão. Então você vai fazer, a primeira coisa que você vai fazer, Gideão. Que doideira. Você vai pegar e vai derrubar os altares de Baal. Pega o novilho, o boi cevado que era para oferecer para Baal. Você vai fazer um altar novo lá no lugar dos altares de Baal. Derruba os bosques sagrados de Baal. Pega a lenha, pega o boi e você vai queimar, vai oferecer para mim. Sabe o que os crentes falam hoje em dia? Os crentes falam assim: por que mexer lá? Deixa lá. Vamos achar um outro monte aqui, fazemos um altar, tem um monte de boi aí, escolhe um outro boi. Deus, eu compro 2 bois se for preciso. Não mexe quem está quieto. Por que isso? Só para arrumar confusão. Não é assim? Porque os crentes hoje, irmão, não querem arrumar confusão. Os crentes da Bíblia eram cheios de arrumar confusão, mas os crentes de hoje não querem. Os crentes da Bíblia diz que pregavam nos telhados. E Deus falou para Gideão: vai lá e faz um rebuliço. Vai lá e se coloca naquele lugar lá, quebra os altares de Baal. Rebenta com tudo lá e faz. Se Deus não vai dar boa. Os caras vão querer me matar. Sabe o que aconteceu, irmão? No outro dia, Gideão foi de noite, não era bobo. Derrubou o bosque, destruiu os altares de Baal, construiu um altar para o Senhor, matou o boi que era para Baal e ofereceu para o Senhor. Oferta a Deus. De manhã os homens chegaram lá, tudo arrebentado, tudo destruído, boi morto, queimado. A cidade inteira se levantou e disse: vamos matar. Quem foi o desgraçado? Quem foi o miserável? Nós vamos matar. A cidade inteira, irmão. E foram na casa de Gideão e falaram para o pai dele: tira teu filho para fora, porque ele não podia ter feito o que ele fez, ele não nos respeitou, vamos matar. Mas Gideão, ele foi lá e fez, olha aqui, uma coisa difícil. Porque é difícil a gente tomar uma atitude quando a gente sabe que vai ficar ruim depois. Mas os imparáveis são homens e mulheres de atitude. Deus mandou fazer, então eu vou fazer. Deus mandou deixar, então eu vou deixar. Deus mandou largar, então eu vou largar. Deus mandou dizer, então eu vou dizer. Deus mandou fazer, então eu vou fazer. Vai doer para mim, vai ser difícil, estou correndo um risco largado, mas eu vou continuar, porque eu sou imparável. E sabe o que acontece com os imparáveis, irmãos? Deus não os deixa confundidos. Porque de uma forma de sabedoria divina, o pai de Gideão, ele fala para os homens que queriam matar Gideão: se Baal é Deus, ele que lute por si só. Mas a Bíblia diz que logo se correu a fama de Gideão. Ele foi um dos grandes libertadores do povo de Deus, um dos grandes juízes do povo de Deus. Você conhece a história de Gideão e os 300 homens. Venceu batalhas invencíveis. Fez coisas extraordinárias, porque ele era um imparável, com atitude. Tinha que fazer, foi lá e fez. Nem os riscos, nem as ameaças fizeram com que Gideão parasse. Mas crente hoje em dia não quer correr risco.
crente hoje em dia não quer problema, não quer confusão. Ele não quer problema com o inferno, não quer confusão com o diabo. Uma vez um amigo meu aceitou Jesus, começou a ir na igreja, expulsava demônio, Deus usava ele, e aí a chapa esquentou, ele falou assim: eu parei de ir na igreja. Por quê, homem? Homem, começou a dar uns problemas aqui em casa. Não vou mais na igreja, mas não, eu acendo umas velas aqui, e digo: capeta, fica com as tuas velas, que me deixa em paz. E ele disse: funcionou? Eu falei: não, ainda não. Mas não vai funcionar, filho. A atitude de correr riscos, a atitude de sofrer ameaças pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, para cumprir o propósito e o chamado de Deus na nossa vida. E às vezes, irmão, é lá dentro de casa mesmo, lá na família, com o marido, com a esposa. Se eu fizer isso, não vai gostar, ela não vai gostar, a minha família não vai entender. Vão zombar de mim, não vão gostar mais de mim, não vão mais me chamar para a festa, não vão mais me chamar para o futebol, não vão mais me chamar, eu vou perder, vai ficar difícil. E aí, escolhe então. Decide então. Porque os imparáveis são homens que tomam atitudes. Como Paulo disse aqui, em Romanos, em Coríntios: perseguidos, mas não desamparados, atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. É fácil? Claro que não. Você acha que é moleza ter uma cidade inteira atrás de você para te pegar, para te matar? Acho que Gideão dormia sossegado no seu leito? Acho que ele estava lá numa boa, tranquilo? Não, irmão, olhando na janela, coração acelerado. Ele já não se mostrou um grande e corajoso antes, mas ele tomou atitude. E o quinto, para encerrar, característica dos imparáveis: ousadia. Pedro sobre as águas, ousado. Todos os discípulos com medo, Jesus caminhando por sobre as águas, todos clamaram para que Jesus os salvasse, os ajudasse. Apenas Pedro teve coragem e ousadia. Ousado aquele homem. Senhor, então se tu és Jesus, então me manda ir ter contigo sobre as águas. Olha aqui para mim, olha aqui. Às vezes Deus coloca algo no teu coração, não fique perguntando para os outros não, viu? Fique perguntando: será que devo fazer? Será que não devo fazer? Porque se Pedro olhasse para os discípulos e dissesse assim: eu estava pensando, acho que eu vou falar para o cara aí que parece um fantasma, não sei se é Jesus. Se for Jesus, então que ele deixe eu ir caminhando em cima das águas. O que vocês acham? Vai dar um monte de palpite. Meu Deus do céu, o que é isso? Onde é que você viu isso aí? Nunca ouvi dizer. Nunca vi ninguém fazer isso. Você é louco, rapaz? Como é que você vai andar em cima da água se não existe? Se ele tivesse tempo de pedir opinião de alguém, ele não fazia. Se ele tivesse tempo de pedir opinião para alguém, eles tinham desanimado ele. Não mexe com esse negócio não, cara. Não vai ser isso não vai ser líder de célula não. Não vai ser anfitrião não. Não aceita Jesus, não batiza não. Pense bem. É uma coisa, porque depois que for, não dá mais para voltar. O mar está bravio. A tempestade, o vento está soprando. A gente fica perguntando demais para os outros. Deus colocou no coração, chamou, vai e faz. Seja um imparável. Porque se tem tempestade, tem vento, tem mar revolto, também tem Jesus ali na frente para garantir as passadas firmes sobre a água. O imparável, ele caminha em direção a Jesus, ousadamente. Teve coragem, irmão. Tirar o pé, como eu falo sempre, né? Tirar o pé para fora do barco. Jesus, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: vem. Aí o bicho pega. Nessa hora a perninha treme. Jesus, que eu vou.
Vem, Pedro. Você está achando que eu não vou? Ele acha que eu não tenho coragem? Eu vou. Então venha, Pedro. Está brincando comigo. Ó, que eu vou. E o crente está 5 anos na igreja. Jesus, mas eu vou. E passa mais 1 ano. Ele está dando. Eu vou. E Jesus está dizendo: vem. Jesus, que eu. Não tá de brincadeira. 20 anos, 30 anos. Mas não tem coragem, não é ousado o bastante para tirar o pé para fora do barco, para correr riscos e andar em direção a Jesus. Irmão, é perigosíssimo, como diz o pastor Bernardo. Pedro fez algo perigosíssimo. Era um risco tremendo. Ninguém sabia se ia dar certo, ninguém sabia se ia funcionar. Aliás, os amigos dele também no barco estavam gritando: você é louco, Pedro, onde é que você vai? Era um risco extraordinário. Mas os imparáveis geralmente estão dispostos a correr riscos por Jesus. Estão dispostos a correr risco para caminhar e chegar até Jesus e fazer coisas que ninguém ainda fez. Coragem para sair do barco. E outra situação ainda, porque quando a coisa começou a dar errado, quando Pedro prestou atenção no vento, no mar, e a Bíblia diz que ele começou a afundar. Eu quero que você preste bem atenção nessa parte. Aí Pedro foi mais ousado ainda. Preste bem atenção. Porque é quando a gente fraqueja, irmão, quando a gente desiste, quando a gente erra e sabe que errou, quando a gente faz algo errado e sabe que fez, e sabe que está naufragando, a gente não tem coragem e ousadia para olhar para Jesus e clamar por Ele. Tem que ser ousado. Mas Pedro não teve dúvidas. Enquanto ele naufragava, enquanto ele afundava, ele foi ousado mais uma vez, porque mesmo tendo enfraquecido a sua fé, mesmo tendo se deixado duvidar pelas ondas, mesmo tendo ele pestanejado por causa do vento, mesmo sabendo ele que tinha tirado os olhos de Jesus e por isso ele afundava, mais uma vez ele olhou para Jesus e disse: Jesus, me socorre aqui, me coloca de pé de novo, Senhor, me traz para cima mais uma vez. Porque somente os ousados têm coragem de recomeçar. Somente os ousados têm coragem de reconhecer: de Jesus, eu estou afundando, me ajuda aqui. A maioria de nós tenta sair nadando. A maioria de nós: não, Jesus, está tudo bem ainda, não, está tranquilo, é que eu aprendi a boiar. Eu vou dar umas braçadas e já estou no barco de novo. Fica ali se batendo, afundando, e não tem coragem de abrir o coração e voltar mais uma vez a Jesus verdadeiramente. Sem o Senhor, este vaso é só barro, eu não consigo andar por sobre as águas. Me leva de volta. Eu quero recomeçar a minha caminhada contigo. Me toma pela mão. Porque ele foi ousado mais uma vez, Jesus o levantou e colocou a andar por sobre o mar mais uma vez, de mãos dadas com Jesus. E Pedro era por conta disso um imparável, porque ele era ousado. Ele errava, mas ele era ousado. Fica de pé em nome de Jesus. Deus está buscando os imparáveis deste tempo. Paulo falou sobre os imparáveis da sua geração. Não com facilidades, não com caminhos fáceis,
não com vida fácil, não com ausência de lutas, mas com a superabundante graça e o poder de Deus e do Espírito Santo sempre presente na vida daqueles que se colocaram disponíveis. O imparável, ele vive grandes momentos de milagres. O imparável, ele vê o agir de Deus sobrenatural na vida dele, porque ele é ousado o bastante, é resiliente, é corajoso, tem fé, toma atitude, é ousado. E então ele se torna um desses que Paulo diz aqui: atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Ele estava dizendo: não sem lutas, não sem dificuldades, não sem afrontas, não sem perseguições, não sem resistência. Ele diz: mas com a vida de Cristo se manifestando, mas com o poder sobrenatural dos céus me dando vitória, mas com o poder sobrenatural de Deus me fazendo vencer as dificuldades, vencer as batalhas, me conduzindo, indo adiante. Um imparável. Nem o naufrágio, nem os gigantes, nem as ameaças, nem as frustrações, nem o cansaço. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um imparável.